Você sabia que pode estar vivendo a vida inteira dentro de uma igreja, cantando hinos, ouvindo sermões, orando em voz alta, e ainda assim nunca ter nascido de novo? Essa pergunta não é minha. É a pergunta que ecoou através dos séculos na voz de Georg Whitefield, o pregador que abalou nações inteiras. Ele disse, com uma convicção que atravessa o tempo: não importa se você é um ministro ou um leigo, se você não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa não era apenas uma frase para chocar. Era a aplicação literal das palavras de Jesus a Nicodemos, registradas em João capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Whitefield pregou este texto milhares de vezes, porque sabia que nele estava o ponto decisivo entre a vida e a morte eterna. Pare e pense. Quantas vezes você já supôs que estar envolvido com coisas de Deus era o mesmo que ter vida em Deus? Vivemos numa época em que as aparências enganam facilmente. Perfis religiosos nas redes sociais, frases bonitas compartilhadas, participações em eventos, tudo isso pode passar a impressão de fé verdadeira. Mas, meu amigo, se não houver a obra sobrenatural do novo nascimento, tudo isso é apenas fachada. Whitefield alertava: vocês podem reformar suas vidas, podem abandonar certos pecados, podem praticar atos de caridade, mas sem um novo nascimento. É como lavar o exterior de um copo sujo enquanto o interior continua cheio de impurezas. Ele não falava isso para humilhar, mas para despertar. Imagine um navio no oceano, com as velas impecavelmente limpas, mas o casco cheio de fissuras. Por fora, ele parece pronto para navegar, por dentro, está condenado a afundar na primeira tempestade. Assim é a vida sem um novo nascimento, aparentemente sólida, mas espiritualmente vulnerável e fadada à destruição. O tema que vamos explorar hoje não é uma doutrina opcional ou uma ideia teológica para especialistas. É a condição essencial para qualquer ser humano que deseja ver a Deus. É sobre passar da morte para a vida, das trevas para a luz, não por esforço humano, mas pela obra soberana do Espírito Santo. Você está pronto para confrontar a verdade sobre si mesmo? Está disposto a medir sua fé não pelas aparências, mas pelo padrão eterno de Cristo? Lembre-se, esta não é apenas uma mensagem antiga, é um chamado vivo e urgente para cada um de nós. Vivemos tempos em que a linguagem do Evangelho permanece nos lábios, mas muitas vezes perdeu a força no coração. As igrejas estão cheias de pessoas que conhecem termos como salvação, graça e fé, mas não podem descrever com clareza a experiência de nascer de novo. Georg Whitefield, em seu tempo, já via esse perigo. Ele pregava para multidões de milhares, tanto nas praças de Londres quanto nos campos da Nova Inglaterra, e dizia: a maior parte do cristianismo que vejo é apenas nominal. As pessoas falam de Cristo, mas não vivem em Cristo. O problema não é novo, mas se intensificou. No século XVIII, a Igreja Anglicana, onde Whitefield foi ordenado, estava, em grande parte, tomada por formalismo e apatia espiritual. Havia um conformismo com o estado moral da sociedade, e o púlpito raramente confrontava o pecado de maneira direta. Whitefield rompeu com isso, chamando o povo à regeneração verdadeira. Hoje, a situação tem paralelos claros. Em muitas comunidades, o discurso do novo nascimento foi suavizado ou substituído por mensagens centradas no bem-estar pessoal. É comum ouvir sermões sobre como alcançar sucesso, melhorar relacionamentos ou encontrar paz interior, mas raramente se fala sobre a necessidade urgente de morrer para si mesmo e viver para Deus. A cultura moderna, marcada pelo imediatismo e pela busca constante de validação, molda até mesmo a forma como pregamos e adoramos. Nas redes sociais, vemos uma avalanche de conteúdo cristão cuidadosamente produzido para ser atraente e inspirador, mas muitas vezes superficial. Quantos desses conteúdos falam do pecado como a Bíblia fala? Quantos apontam para a cruz como o único caminho de reconciliação com Deus? Whitefield não media palavras. Ele dizia: ser cristão de nome não salvará ninguém. Não basta frequentar a igreja, receber os sacramentos, ou até mesmo pregar.
É preciso nascer de novo, ou você estará perdido. Essa franqueza custou-lhe a oposição de líderes religiosos e a rejeição de muitos que se ofendiam com a mensagem. Mas também foi o que Deus usou para acender o grande avivamento. Quando olhamos ao redor hoje, percebemos sinais semelhantes de uma fé diluída. Pessoas confortáveis com sua identidade religiosa, mas sem sinais claros de transformação espiritual. Elas podem até participar de ministérios, mas suas vidas permanecem centradas no eu, não em Cristo. É como disse Jesus em Mateus 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Parte do problema é que muitos acreditam que o novo nascimento é automático para quem foi criado em um lar cristão ou frequenta a igreja há anos. Mas Wittefield lembrava que Nicodemos era um líder religioso exemplar, mestre da lei, e mesmo assim ouviu de Jesus: você precisa nascer de novo. No contexto atual, o perigo é maior porque vivemos em uma era saturada de informação. Há fácil acesso a pregações, estudos e livros, mas o excesso de conteúdo não significa profundidade espiritual. As pessoas podem acumular conhecimento bíblico e, ainda assim, permanecer espiritualmente mortas. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em 2 Timóteo 3, 7, estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Outro aspecto preocupante é a crescente adaptação da mensagem bíblica para se alinhar às sensibilidades culturais. Em nome da relevância, muitos pregadores evitam falar de arrependimento, pecado e juízo. Mas Wittefield afirmava: se eu suavizar a mensagem para agradar os homens, deixo de ser servo de Cristo. Ele entendia que o evangelho verdadeiro sempre confronta, porque antes de curar, ele expõe a doença. Nos dias atuais, vemos também a confusão entre ativismo religioso e conversão verdadeira. Projetos sociais, ações comunitárias e engajamento em causas são importantes e bíblicos, mas não substituem o novo nascimento. Um coração não regenerado pode fazer boas obras por vaidade, obrigação social ou desejo de reconhecimento. Apenas um coração transformado pelo Espírito faz tudo para a glória de Deus. Se formos honestos, perceberemos que a mesma tentação que rondava a igreja do século XVIII está diante de nós: contentar-se com uma forma de piedade sem o poder dela. Paulo descreveu esse cenário em 2 Timóteo 3, 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Wittefield via isso como um engano mortal e pregava repetidamente contra ele. Esse contexto exige que voltemos à mensagem central de Cristo e dos apóstolos. Precisamos ouvir novamente o chamado urgente ao arrependimento e à fé viva. O novo nascimento não é uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual indispensável. Sem ele, não há salvação, não importa quão respeitável ou religiosa seja a pessoa. A nossa geração precisa de vozes como a de Wittefield, que, sem medo, declaram: você pode até zombar de mim agora, mas no dia do juízo desejará ter ouvido e obedecido a esta mensagem. Essas palavras não eram ditas com arrogância, mas com lágrimas nos olhos. Pois ele sabia o destino eterno de quem rejeita o chamado. Se quisermos ver um despertar espiritual real, teremos que abandonar a ilusão de que a igreja está bem apenas porque está cheia. Precisamos buscar corações realmente regenerados, vidas moldadas pelo Espírito, e comunidades onde a santidade não seja exceção, mas padrão. E aqui está a pergunta que cada um precisa responder: você está apenas no meio do povo de Deus ou realmente nasceu de novo pelo poder de Deus? O fundamento dessa mensagem começa com uma noite em Jerusalém, quando um homem religioso, respeitado e instruído, decidiu procurar Jesus em segredo. Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, conhecedor profundo da lei e dos profetas. Aos olhos dos homens, ele era um exemplo de piedade. Mas Jesus, que sonda corações, foi direto ao ponto: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. George Wittefield pregou este texto milhares de vezes. Ele dizia: se foi necessário que um mestre de Israel nascesse de novo, quanto mais aqueles que vivem em ignorância e pecado aberto. Para ele, Nicodemos representava todos os que confiam em sua moralidade,
tradição ou conhecimento religioso como base para se aproximar de Deus. O diálogo prossegue com Nicodemos confuso. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? João capítulo 3, versículo 4. Aqui vemos como o conceito espiritual era estranho até mesmo para os líderes religiosos. Wittenfeld explicava que o novo nascimento não é uma melhoria gradual da velha natureza, mas a criação de uma nova natureza, produzida pelo Espírito Santo. Jesus responde: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Wittenfeld sublinhava cada palavra. Nascer da água aponta para a purificação interior, simbolizada no batismo, mas realizada pela palavra e pelo Espírito. Nascer do Espírito é receber vida nova diretamente de Deus. Ele dizia: o novo nascimento é uma obra tão poderosa quanto a criação do mundo ou a ressurreição dos mortos. O mesmo Deus que disse haja luz no princípio é o que diz haja vida na alma do pecador. Ao longo do sermão, Wittenfeld desmistificava ideias erradas sobre o novo nascimento. Não é mera decisão humana. Não é fruto de esforços morais. Não é resultado automático de participar de ritos religiosos. Ele citava João capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo Pedro reforça em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Wittenfeld comentava: a palavra é o instrumento, o Espírito é o agente. Sem o Espírito, a letra mata, com o Espírito, a letra vivifica. Historicamente, Wittenfeld testemunhou incontáveis conversões genuínas durante suas pregações ao ar livre. Ele relatava casos de pessoas que saíam para zombar dele e terminavam chorando sob convicção profunda. Em uma de suas cartas, escreveu: eu vi o desespero nos rostos e a esperança nascer em seus olhos no mesmo momento em que o Espírito abriu seus corações para receber a Cristo. Biblicamente, o novo nascimento é a resposta de Deus à nossa incapacidade. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5, descreve a condição humana antes da regeneração, mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, sob a influência do inimigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos vivificou com Cristo. Wittenfeld enfatizava: Cristo não veio para polir um cadáver, mas para dar vida ao morto. Ele também combatia a complacência de quem confunde reforma externa com regeneração. Baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Wittenfeld dizia: nova criatura significa novamente, novo coração, novos desejos, novas afeições, nova vida. Não uma pintura sobre o velho homem, mas um homem inteiramente novo. Um ponto que Wittenfeld martelava era a soberania divina na regeneração. Citando Tiago capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Ele explicava que, embora devamos buscar a Deus e clamar por salvação, é o Espírito quem inicia e completa a obra. A metáfora que Jesus usa em João capítulo 3, versículo 8, também era central nas mensagens de Wittenfeld. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Wittenfeld comparava isso com o movimento invisível, mais poderoso, do Espírito. Você não vê o Espírito entrar, mas vê os frutos de sua obra. Teologicamente, o novo nascimento é essencial porque sem ele não há capacidade de amar a Deus ou obedecer à sua lei. Romanos capítulo 8, versículo 7, afirma que a mente da carne é inimizade contra Deus.
Wittefield advertia: enquanto você permanecer na carne, todos os seus atos religiosos serão apenas ofertas contaminadas, porque vêm de um coração não transformado. Esse ensino, no tempo de Wittefield, provocava tanto avivamento quanto oposição. Alguns o acusavam de dividir congregações, outros diziam que sua ênfase no novo nascimento era exagerada. Mas ele respondia: se é exagero pregar o que Jesus pregou a Nicodemos, então prefiro ser culpado desse exagero até o dia da minha morte. Concluindo esta base bíblica, vemos que nascer de novo é obra do Espírito, fundamentada na palavra, necessária para todo ser humano, independentemente de posição social ou religiosa. É um ato de graça soberana que nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho amado. E a questão diante de nós não mudou desde aquela noite em Jerusalém. Você já nasceu de novo? Se quisermos compreender a diferença entre uma fé genuína e uma fé apenas nominal, precisamos olhar para os sinais claros que acompanham um novo nascimento. George Wittefield, com seu olhar pastoral e sua ousadia profética, descrevia esses sinais não como uma lista seca, mas como realidades vivas que moldam todo o ser. Ele pregava: a prova mais segura de que você nasceu de novo não está nas emoções que sentiu num culto, mas na mudança contínua que o Espírito opera em sua vida. O primeiro sinal é uma nova consciência espiritual. Antes do novo nascimento, as coisas de Deus podem parecer tediosas ou incompreensíveis. A Bíblia é um livro fechado, a oração é um fardo. E a adoração é apenas uma formalidade. Mas quando o Espírito vivifica a alma, há um despertar. Wittefield dizia: é como se um homem nascesse cego e de repente abrisse os olhos para ver o sol pela primeira vez. As Escrituras ganham sabor, a oração se torna respiração. Uma pessoa nascida de novo não trata o pecado com leviandade, sente dor por ofender a Deus e busca restauração imediata. O terceiro sinal é o amor genuíno por Cristo e pelo próximo. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, lemos: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor não é sentimentalismo, mas uma disposição sacrificial de servir e cuidar. Wittefield afirmava: o amor é o pulso do cristão. Se o amor parar, é porque a vida espiritual cessou. Uma fé sem amor é apenas ruído, como Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 13. Outro sinal evidente é a transformação do caráter. O novo nascimento gera novas prioridades, novos hábitos, novas reações diante das provações. Isso não significa perfeição instantânea, mas um processo contínuo de santificação. Wittefield ilustrava com a metáfora de uma árvore frutífera: se a raiz é boa, o fruto será bom. Pode levar tempo para amadurecer. O regenerado permanece, mesmo em meio a perseguições, provações ou perdas. Wittefield observava que muitos convertidos temporários o seguiam por entusiasmo momentâneo. E para evitar autoengano, ele contrastava os sinais verdadeiros com os sinais falsos. Sinais falsos incluem confiança excessiva em experiências emocionais. Há quem chore num culto, sinta calor no coração, ou tenha visões e sonhos, e conclua que nasceu de novo. Mas Wittefield advertia: você pode ter emoções religiosas e ainda estar morto em delitos e pecados. Judas beijou a Cristo e foi para o inferno. Outro falso sinal é a mera reforma moral. Alguém pode abandonar vícios, melhorar hábitos e até receber elogios por sua mudança de vida, mas sem entregar o coração a Cristo. Wittefield contava casos de pessoas respeitáveis que, por dentro, ainda eram dominadas pelo orgulho e pela incredulidade. Ele dizia: você pode deixar de jurar, mas se ainda confia na sua própria justiça, continua perdido. Um terceiro falso sinal é a atividade religiosa intensa. Servir na igreja, ensinar, liderar, pregar, tudo isso pode ser feito por ambição, vaidade ou costume. Wittefield lembrava das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para Wittefield, a diferença essencial entre o verdadeiro e o falso novo nascimento estava na origem, se vem do espírito ou apenas do esforço humano.
Ele pregava: o que é nascido da carne é carne. Pode parecer polido, mas ainda é carne. Somente o que é nascido do Espírito é Espírito. Ao desenvolver esses pontos, Wittefeld não falava apenas em termos abstratos. Ele ilustrava com histórias reais de seu ministério. Contava sobre um mineiro endurecido que, após ouvir sobre o novo nascimento, caiu de joelhos na lama chorando como criança. Esse homem não apenas mudou seu comportamento, passou a ser conhecido por sua generosidade, humildade e devoção. Outro caso era o de uma senhora da alta sociedade que se orgulhava de sua linhagem e religiosidade. Ao ouvir Wittefeld expor João capítulo 3, percebeu que nunca havia se rendido a Cristo. Ela descreveu a experiência como se uma luz tivesse invadido todos os cantos escuros de sua alma. Esses testemunhos confirmavam que o novo nascimento não está restrito a um tipo de pessoa. Ele atravessa barreiras sociais, culturais e intelectuais. Wittefeld afirmava: o Espírito sopra onde quer. Ele alcança o camponês no campo e o nobre no palácio. E ambos devem se curvar diante da cruz. Outro ponto central é que o novo nascimento produz impacto social. No tempo de Wittefeld, cidades inteiras eram transformadas. Tavernas fechavam por falta de clientes, disputas públicas eram resolvidas, famílias eram restauradas. Ele entendia que a regeneração individual leva à reforma comunitária. Um pecador convertido é um missionário em sua própria casa e vizinhança, dizia ele. Ao olharmos para a igreja hoje, precisamos perguntar: vemos esses frutos? Mentes renovadas e obras de amor que perduram. Esses pontos mostram que o novo nascimento é muito mais do que uma experiência inicial. É o início de uma nova vida que cresce, amadurece e persevera até o fim. É a semente que germina, a videira que dá fruto, a luz que brilha nas trevas. E aqui faço a pergunta que ecoa desde os dias de Jesus e Wittefeld. Quais frutos a sua vida apresenta que confirmam que você nasceu de novo? Um aspecto que Georg Wittefeld ressaltava com intensidade era a fome e sede pela santidade. A pessoa regenerada não apenas evita o pecado por medo de punição, mas anseia agradar a Deus em tudo. Ele pregava: a santidade não é um fardo para o regenerado, é o seu prazer. É a melodia do coração que foi afinado pela graça. Essa fome leva a uma busca constante por pureza, tanto em pensamentos quanto em ações. Reconhecendo que até mesmo os pecados ocultos precisam ser confessados e abandonados. Outro fruto indispensável do novo nascimento é a humildade verdadeira. Antes da regeneração, o coração humano é inclinado à autopromoção e ao orgulho espiritual. Depois, há um reconhecimento honesto da própria indignidade e da graça imerecida de Deus. Wittefeld dizia: o homem nascido de novo vê-se como o pior dos pecadores e Cristo como o melhor dos amigos. Essa humildade não é falsa modéstia, mas o resultado de ter experimentado a misericórdia divina. Também encontramos a capacidade de perdoar como evidência da nova vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo exorta: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Wittefeld apontava que o perdão não é natural, ele é sobrenatural, fruto direto do Espírito. Quem foi perdoado por Deus passa a ver o perdão como obrigação sagrada. Outro sinal transformador é o zelo pelas almas. O regenerado não consegue ficar indiferente à perdição dos outros. Wittefeld, muitas vezes chorando no púlpito, dizia: quero ir ao fim do mundo para buscar almas para Cristo. E, se possível, quero salvar até mesmo aqueles que já estão com o pé no inferno. O novo nascimento acende no coração um desejo ardente de compartilhar o Evangelho, seja com vizinhos, familiares ou desconhecidos. Esse zelo se conecta com a vida de oração. Para o não regenerado, orar é tarefa ocasional, muitas vezes apenas em momentos de crise. Para o regenerado, a oração é uma respiração espiritual constante. Wittefeld encorajava: falem com Deus mais do que falam com os homens, e vocês viverão no céu enquanto ainda estão na terra. Outro ponto central é a alegria no sofrimento. Embora ninguém busque a dor, o regenerado encontra nela oportunidades de crescimento e testemunho. Tiago capítulo 1,
versículos 2 e 3, nos exorta a ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação produz perseverança. Wittefield pregava que a cruz não é um obstáculo para a alegria, é o caminho para ela. A regeneração também produz discernimento espiritual. O regenerado aprende a distinguir a voz de Deus das vozes do mundo e das tentações do inimigo. Isso não significa infalibilidade, mas uma sensibilidade crescente para rejeitar o erro e abraçar a verdade. Wittefield advertia: se o espírito que você segue não o leva à santidade e à obediência às Escrituras, não é o Espírito de Deus. Outro fruto evidente é a consistência. Muitos começam bem e terminam mal, porque basearam sua fé em circunstâncias favoráveis. O regenerado, porém, permanece firme tanto na abundância quanto na escassez, no louvor e na perseguição. Essa constância era visível no próprio Wittefield, que pregou até seus últimos dias, mesmo com a saúde debilitada. Também é marcante a transformação nos relacionamentos. O regenerado busca reconciliação, serve com humildade, trata os outros com dignidade e amor. Wittefield ensinava que não existe cristianismo isolado, a nova vida se manifesta na comunidade, no lar, no trabalho e em cada interação. Por fim, o novo nascimento se revela em uma esperança viva. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança sustenta o regenerado nas tempestades, lembrando de que sua pátria está nos céus e que a glória futura supera qualquer aflição presente. Wittefield concluía suas descrições com um apelo sério: examinem-se à luz dessas marcas. Não se enganem. Melhor enfrentar a verdade agora do que ser surpreendido no dia do julgamento. Ao reunirmos todos esses sinais, consciência espiritual, arrependimento contínuo, amor genuíno, transformação de caráter, perseverança, obediência, sensibilidade ao Espírito, humildade, perdão, zelo missionário, vida de oração, alegria no sofrimento, discernimento, consistência, transformação nos relacionamentos e esperança viva, vemos que o novo nascimento é uma obra abrangente. Ele afeta cada área da vida e se evidencia de maneiras que o mundo não consegue explicar. Mas fica a pergunta decisiva: você vê esses sinais em sua própria vida? Não como perfeição, mas como direção. Não como aparência, mas como fruto real. Se o novo nascimento é a porta de entrada para o reino de Deus, recusar-se a passar por ela é escolher, consciente ou inconscientemente, permanecer do lado de fora. Jesus foi claro com Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso não é uma opção teológica para estudiosos discutirem, é um veredito divino que define o destino eterno de todo homem e mulher. George Wittefield não suavizava essa verdade. Ele pregava: você pode ter toda a religião que este mundo pode oferecer, mas, se não nascer de novo, seu destino será o mesmo do mais vil dos pecadores. Essas palavras, duras aos ouvidos de muitos, eram ditas com lágrimas, porque ele sabia que a eternidade estava em jogo. A primeira consequência é a separação eterna de Deus. A Bíblia descreve isso como morte espiritual, não a aniquilação, mas a exclusão da presença de Deus e de tudo o que é bom. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, lemos: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidades sexuais, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o destino deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sem o novo nascimento, a condição natural do homem é permanecer sob essa condenação. Mas não há poder para vencer o pecado de forma duradoura. Wittefield dizia: sem o Espírito, você pode trocar de vício, mas continuará prisioneiro. Há também a consequência de auto-engano religioso. Vocês que praticam o mal. Wittefield comentava: nenhuma ilusão é mais perigosa do que pensar que se está salvo quando, na verdade, se está perdido. A ausência do novo nascimento também leva à incapacidade de agradar a Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 8, declara: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso significa que, por mais que alguém se esforce em obras religiosas, sem a regeneração, essas obras são como trapo de imundícia diante de Deus, conforme Isaías capítulo 64, versículo 6. Outra consequência grave é a falta de discernimento espiritual. Sem o Espírito, a pessoa não compreende as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, afirma: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Assim, o coração não regenerado permanece fechado à verdade, vulnerável a todo tipo de engano. Wittefield, ao advertir sobre isso, frequentemente usava imagens fortes. Ele dizia: há ainda a consequência de viver sem verdadeira paz. Muitos buscam alívio na religião como quem toma um analgésico, mas sem tratar a doença. Podem sentir conforto temporário em cânticos e rituais. Mas, nos momentos de silêncio, a alma continua inquieta. Isaías capítulo 57, versículo 21, declara: para os ímpios, não há paz, diz o meu Deus. E, talvez mais alarmante, a falta do novo nascimento significa estar espiritualmente morto mesmo estando fisicamente vivo. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, descreve: Wittefield lembrava que um morto não pode levantar-se sozinho, é necessária a intervenção divina. Para tornar isso ainda mais claro, ele contava histórias de sua época. Falava de homens que zombavam do Evangelho por anos, até que, no leito de morte, imploravam por mais tempo, percebendo que nunca haviam se reconciliado com Deus. Wittefield dizia: não espere até a eternidade para descobrir que sua religião era apenas uma máscara. As consequências se estendem também ao impacto sobre os outros. Um cristão nominal não apenas se prejudica, mas pode conduzir outros ao erro. Seus filhos, amigos e colegas veem um exemplo sem vida, que confirma a falsa ideia de que seguir a Cristo é apenas manter aparências. Jesus advertiu sobre isso em Mateus capítulo 18, versículo 6, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Sem o novo nascimento, a pessoa também permanece vulnerável às estratégias do inimigo. Não há armadura espiritual para resistir, como Paulo descreve em Efésios capítulo 6. É como ir para a guerra desarmado e sem proteção. Wittefield fazia questão de lembrar que a consequência final não é apenas o castigo, mas a perda eterna da glória de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo escreve: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa advertência não era para produzir medo paralisante, mas para despertar a ação imediata. Wittefield dizia: se eu pudesse, com uma vela, mostrar-lhes a realidade do inferno por apenas um segundo, vocês correriam para Cristo sem olhar para trás. Tudo isso nos traz de volta a pergunta que não podemos evitar: você já nasceu de novo? Porque senão, todas essas consequências não são apenas possibilidades, elas são certezas, a menos que você se renda a Cristo. E o mais urgente é que o tempo é limitado. A parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 mostra que, quando a porta se fecha, não há mais volta. Wittefield aplicava isso dizendo: hoje a porta está aberta. Amanhã pode estar trancada para sempre. Portanto, a advertência é clara: sem um novo nascimento, não há entrada no reino, não há comunhão com Deus, não há vida eterna. E não existe posição social, mérito humano ou religiosidade que possa substituir a obra regeneradora do Espírito Santo. Agora que ouvimos o que Jesus declarou a Nicodemos, que entendemos a urgência e que vimos as consequências eternas de permanecer sem um novo nascimento, chega o momento em que a palavra de Deus nos confronta diretamente. Não se trata mais de uma discussão teológica, mas de uma decisão pessoal. George Wittefield,
após pregar sobre João capítulo 3, muitas vezes ficava em silêncio por alguns segundos, olhando para a multidão, antes de dizer: "O que você fará com isso? Permanecerá como está, ou se curvará diante de Cristo hoje?" Essa pausa era carregada de peso espiritual, porque ele sabia que ali, diante dele, estava a linha divisória entre vida e morte eternas. O convite ao novo nascimento não é apenas um convite para mudar de religião, de denominação ou de estilo de vida. É um chamado para morrer para si mesmo e viver para Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me." Isso começa com arrependimento. Não um arrependimento superficial, mas profundo, reconhecendo que o pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas uma condição de rebelião contra Deus. Whitefield pregava: arrepender-se é odiar o pecado tanto quanto amava antes, e amá-lo tanto quanto o odiava antes. Sem esse arrependimento genuíno, não há conversão real. Depois vem a fé em Cristo, não uma fé vaga, mas confiança total na obra que ele consumou na cruz. Não confiamos em nossa justiça, mas na justiça dele. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, declara: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Whitefield era claro. Não basta acreditar sobre Cristo, é preciso crer em Cristo. Não basta conhecer a receita, é preciso comer o pão. Essa fé envolve entregar a vida completamente, sem reservas, permitindo que Cristo seja Senhor e Salvador. O novo nascimento também requer abertura ao Espírito Santo. Jesus disse que o vento sopra onde quer e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não controlamos o Espírito, mas podemos nos colocar na posição de ouvi-lo e obedecê-lo. Isso significa cultivar um coração sensível à palavra, à oração e à comunhão com outros crentes. Receber este convite é também dizer não à velha vida. Whitefield dizia: Cristo não entra em um coração onde o pecado ainda é o hóspede de honra. Isso não quer dizer que o regenerado se torne impecável, mas que há uma renúncia consciente às obras da carne e um compromisso firme com a santidade. Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu não sentir nada agora? Whitefield respondia que o novo nascimento nem sempre vem acompanhado de grande emoção, às vezes é como o amanhecer, gradual, mas real. O importante não é a intensidade do sentimento, mas a evidência da transformação. O convite de Deus também é urgente. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, lemos: "Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação." Não há garantia de que amanhã teremos a mesma oportunidade. Cada batida do coração é mais um presente da graça de Deus, chamando-nos ao arrependimento e à fé. Para aqueles que estão cansados, sobrecarregados e desiludidos com uma religião sem vida, o novo nascimento é a porta para a verdadeira liberdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E para aqueles que têm vivido no auto-engano, confiando em obras, tradição ou moralidade, o convite é para abandonar essa falsa segurança e se lançar totalmente em Cristo. Whitefield advertia: você pode nadar em um mar de boas obras e ainda afundar no inferno, se não for sustentado pela mão de Cristo. O apelo não é apenas para indivíduos isolados, mas para famílias, comunidades e igrejas inteiras. Imagine o impacto se todos os que professam fé em Cristo experimentassem a regeneração genuína. Lares seriam restaurados, cidades seriam transformadas. Confiança absoluta e compromisso vitalício. Mas é o único caminho para a vida eterna. Whitefield terminava seus apelos dizendo: venham a Cristo tal como estão. Não esperem se tornar melhores para depois vir, porque vocês nunca virão. Venham agora, e Ele os fará novos. Essa é a resposta que Deus espera. Um coração quebrantado, uma fé viva, uma vida entregue. Não adie. A eternidade está em jogo, e a porta está aberta hoje. Chegamos ao final desta mensagem, mas o chamado que ecoa não é meu,
É o chamado do próprio Cristo. Ao longo destas palavras, vimos que o novo nascimento não é um detalhe opcional da fé cristã. É o alicerce sem o qual todo o edifício desmorona. É a linha que separa o cristianismo genuíno de uma religião vazia. George Whitefield, que pregou este tema milhares de vezes, não o fazia por falta de criatividade, mas porque sabia que nada é mais urgente. Ele dizia: prefiro pregar 100 vezes sobre que vocês precisam nascer de novo do que ver uma alma se perder por não ter ouvido isso com clareza. Recapitulando, Jesus ensinou a Nicodemos que sem nascer de novo não podemos ver o reino de Deus. Vimos que esse novo nascimento é obra soberana do Espírito Santo, fundamentada na palavra, que transforma a mente, coração e vontade. Vimos também os frutos que acompanham essa transformação e os sinais falsos que podem enganar. Falamos sobre as consequências eternas de permanecer sem essa regeneração, separação de Deus, vida sem paz, auto-engano e condenação eterna. Mas também ouvimos o convite gracioso: arrepender-se, crer em Cristo, abrir-se ao Espírito Santo e abandonar a velha vida. É um convite que vem com promessa: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Neste momento, a decisão está diante de você. Não adie. Whitefield advertia: milhares se afogaram a um passo da praia. Não fique quase salvo, seja completamente salvo. O quase não basta quando falamos de eternidade. Se você já nasceu de novo, o mundo precisa ver cristãos cuja vida seja um reflexo vivo de Cristo, não apenas no domingo, mas todos os dias. Se você reconhece que ainda não passou por essa transformação, e se esta mensagem tocou seu coração, não a aguarde para si. Compartilhe-a. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir que o novo nascimento é possível e necessário. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar vida onde há morte espiritual. Lembre-se, a eternidade não começa no dia da sua morte, ela começa no momento em que você nasce de novo. Que hoje seja o dia em que você cruze essa linha e entre na vida que Cristo oferece. Agora, eu o convido a agir. Inscreva-se para continuar ouvindo mensagens que fortalecem sua fé. Ative as notificações para não perder o próximo conteúdo, e deixe seu comentário abaixo. Conte o que Deus falou com você hoje e como você deseja responder a este chamado.